Então hoje nós estamos dando continuidade e vamos sair de um Upadesh que chama-se Srila Prabhupada Upadesha. Srila Prabhupada Upadeshamrita, né? O néctar imortal dos ensinamentos essenciais de Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada. E agora vamos partir para o Srila Upadeshamrita, continuando a ler esse livro que nós pedimos e imploramos a misericórdia de Mahaprabhu para que um dia se manifeste para todos os devotos que leem a Flor do Lácio. Já ouviu falar da Flor do Lácio? Já? Boa. A Flor do Lácio é a expressão que Luís de Camões dava à língua portuguesa. A Flor do Lácio. Porque nesse lugar, naquela região de Portugal, né, foi que nasceu a língua portuguesa. Então nós oramos para que Srila Gurudeva nos dê a sua misericórdia, as suas bênçãos, para que de alguma maneira, de alguma forma mágica, né, inevitavelmente, esse livro se torne, em vez de ser The Essence of All Advice, ele passe a ser a essência de todos os conselhos, de maneira que todos os devotos que falam a Flor do Lácio, que falam a língua de Fernando Pessoa e Luís de Camões, de Cecília Meirelles, né, que todos eles tenham essa bênção de conhecer essa obra de proporções infinitas, né, as palavras do nosso Gurudeva. Então esse livro, aqui nós vamos terminar a leitura do que Srila Gurudeva fala sobre o primeiro verso do Srila Upadeshamrita. Ele está explicando, ele fala antes, ele fala como aquele sadhaka que não segue Vacho Vegan, Manasa Krodha Vegan, Jiva Vegan, Dharupashta Vegan, Etan Vegan, Yogishaheta Jira, Sarvam Apimam, Pritivim, Sashishyat. Aquele sadhaka que não segue, que não presta atenção no processo de evitar esses 6 grandes obstáculos ao processo de Bhakti, ele está correndo imenso perigo, né? Então Vacho Vegan, o impulso da fala, especialmente no Brasil. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer um pouco de seva nos Estados Unidos. Aí quando eu voltei, eu peguei um avião da Aerolíneas Argentinas de Los Angeles para o Rio. E quando eu entrei no avião, eu quase desmaiei, porque os brasileiros e os argentinos que estavam no avião falavam tão alto, tão rajasicamente, que eu fiquei meio atordoado, assim, que eu estava acostumado nos Estados Unidos, as pessoas, embora haja muita violência e tudo mais, pessoas na rua andam caladas, os carros andam, os motoristas são muito mais educados, tem toda uma cultura, né, de respeito ao outro, apesar de todas as loucuras. Dandavats. Mas enfim, quando eu peguei aquele voo, eu fiquei, caramba, quanto Rajaguna aqui está abundante. Nem vale a pena descrever o resto do que aconteceu naquele voo. Não deu nem para dormir. Mas enfim, então, Vacho Vegan, Manasa Krodha Vegan, né? Os impulsos da mente, Sankalpa Vikalpa, sempre aceitando e rejeitando coisas, né? Agindo como uma pessoinha renunciada, mas farsante. Essa é a nossa mente, né? Vacho Vegan, Manasa Krodha Vegan. Aí Gurudeva agora está falando sobre Krodha. Krodha é muitíssimo perigoso, especialmente se alguém que se diz praticante do processo de Bhakti critica, né, e ofende os Vaishnavas. Aí Gurudeva fala assim: nós devemos tomar muito cuidado ao seguir essas instruções
Se você tem Krodha, se você tem raiva, cuidado. Krodha é perigosíssimo para todos, mas especialmente para os iniciantes. Quando surge a ira, automaticamente se perde o conhecimento. Nós ficamos como tolos, incapazes de distinguir o certo do errado ou de entender qual será o fruto do nosso comportamento. Né? Krodha é a causa eficiente do homicídio. Né? Às vezes a pessoa fica com raiva, ela perde completamente conhecimento até da sua identidade mundana, né? E ela é capaz de matar um parente próximo, um parente sanguíneo, né? Um amigo, por causa da raiva. E assim, se nós nos submetermos a Krodha, se nós cedermos à raiva, nossa Bhakti se perderá. Se nós estamos lutando com o nosso Gurudeva, olha só, se nós estamos lutando com o nosso Gurudeva, pensaremos que sabemos tanto quanto ele, mesmo que ele seja um Guru fidedigno. Se nós estamos nos debatendo, o Srila Gurudeva está nos apresentando os conceitos védicos, Tattva Siddhanta, e nós trazemos da nossa vida pregressa, nós trazemos inúmeros conceitos de moralidade, conceito de sexualidade, né? Conceito de relacionamento, conceito de espiritualidade. Mas então, se a gente fica brigando com ele, Deus está falando uma coisa e a gente fica colocando os nossos conceitos, brigando com ele, então a gente vai pensar, a gente vai incorrer nesse grande erro de achar que a gente sabe tanto quanto ele, né? O Deus falou para você, tem uma história, né, o padre pediu para o discípulo pegar um copo d'água, ele trouxe um copo de leite quente. Aí o Prabhupada falou assim, mas eu não quero leite quente, eu pedi para você um copo d'água, então seja objetivo, né? Você fica pensando que você sabe, inclusive, o que o seu mestre espiritual sabe, ou o que o seu mestre espiritual quer e sente. Para você chegar lá, você vai ter que praticar muita bhakti. Né? Então, assim, seja objetivo, né? Seja prático, como o Prabhupada sempre falava. Tenha sensatez. Se o seu mestre espiritual está pedindo água e está com sede, antes de dormir, de repente o seu mestre espiritual vai te pedir um copo de leite quente, que é bom para dormir, e enquanto dorme, nutrir os tecidos sutis do seu cérebro, das células do cérebro, né? Mas enfim, tantas pessoas agora e também no passado se aproximaram de Gurudeva, que é tão qualificado, mas mesmo assim não seguem as suas ordens, e em vez disso abusam dele. Você não sabe de nada, você não sabe de nada, eles falam assim para Gurudeva. Eu vi pessoas agirem assim, elas ficam tão zangadas, mas esse comportamento não é favorável ao Bhakti. Abusar de Gurudeva, lutar ou ficar com raiva dele é muito pior do que fumar cigarro, falar mentiras ou roubar. Isso é muito perigoso, né? Você desafiar, mesmo no plano mental, você desafiar a autoridade de Gurudeva, uma vez que você tenha, antes de aceitar a iniciação, você tenha examinado o seu Gurudeva. É como Srila Gurudeva mesmo diz, né? O discípulo ele pode ficar anos para aceitar um sadhu fidedigno como seu Gurudeva, porque ele está lotado de problemas mundanos, de dúvidas e outros anatas. Ele pode ficar anos assim, e às vezes a diva ela pode ficar zilhões de vidas para encontrar um mestre espiritual fidedigno. Mas o mestre espiritual fidedigno, ele olha para o coração da diva e em um instante ele aceita o discípulo. Sabemos como Bilvamangala era luxurioso, Bilvamangala Thakur, mas ele, daquela luxúria toda, ele se transformou em um instante, num dia só.
Vocês também já ouviram falar de Ajamil. Ele se tornou um devoto tão maravilhoso só pelo toque dos 4 Vishnudutas. Por isso, devemos procurar seguir esses ensinamentos no nosso íntimo. Não façam apenas um showzinho externo, como não fumar, por exemplo. Isso não vai ajudar muito. Nós não colocamos tanta ênfase sobre a questão de não fumar cigarros ou até não comer carne. Essas coisas automaticamente, esses hábitos automaticamente serão abandonados. Eu sei que Swamiji Srila Prabhupada certa vez me disse: quando eu for para os países ocidentais, vou permitir que os rapazes que vierem ao meu ashram, eu vou permitir que os rapazes, que os ocidentais venham para o meu ashram, e eu vou lhes dar ovos, carne e vinho, se eles quiserem. Aí Srila Gurudeva está contando essa história, né? Srila Gurudeva olhou para Srila Prabhupada e falou assim: mas por quê? Srila Prabhupada respondeu: o poder de Krishnanam é maravilhosíssimo. Eu vou lhes dizer que eles podem continuar usando essas coisas, mas que cantem Krishnanam. E em muito pouco tempo eles se transformarão em bons devotos. Eu sei que ele transformou hippies em rappies, né? Tão felizes que eles se tornaram bons devotos. Então Srila Bhaktivedanta Prabhupada também dizia a mesma coisa. Se for para oferecer carne para um candidato a Bhakta, que isso seja feito. E ele falava assim: eu sacrifico litros e litros do meu sangue espiritual para salvar uma alma condicionada. Então ninguém pode espantar essa alma condicionada sendo crítico, sendo soberbo, né? A pobre da alma condicionada acaba de chegar no ashram. Aí chega um Bhakta e fala assim: você vai lavar o meu dote. Essa tradução é forte, sim, Paulo. Você vai lavar o meu dote. Se você não obedecer minhas ordens, eu vou falar para Gurudeva, vou te expulsar do templo. Então isso é Vaishnava. Porque se um Vaishnava ele é realmente sênior, ele é sênior porque ele serve todos os Vaishnavas. Não porque ele senta num assento superior, ou porque ele tem na carteira dele de Bhakta não sei quantos anos. O sênior de verdade é aquele que presta mais seva. Senão ele é só um sênior farsante. Por isso que Gurudeva está dizendo aqui: nós não damos muita ênfase às coisas externas, mas nós enfatizamos Vacho Vegam, Manasakura Vegam, Diva Vegam, Darupasta Vegam. Essas coisas que Srila Gurudeva está mencionando, esse é o primeiro verso ainda do Shiva Padeshamrita. Cada um desses vegans são impulsos meus, não de nenhum de vocês que está participando do Hridaya Mandir. E são o meu problema. São a enrascada na qual eu me meti por ser uma alma condicionada, por ter desejado ser feliz distante de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Então isso por isso que o Gurudeva está falando, que nós enfatizamos o controle, a auto-observação, a autoavaliação. Se você não controlar seu estômago, você terá muitas doenças e você estará fadado a ficar dominado pela luxúria. Se você não pode, você não consegue controlar isso. Por isso,
devemos procurar orar para Krishna e Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Rupa Sanatana, Sarupa Damodar, Rai Ramananda, para que eles tenham misericórdia de nos dotar de poder, para que possamos abandonar todos esses maus hábitos e nos tornarmos Vaishnavas fidedignos. Né? Então, não tentem esconder nada de um Vaishnava, de um Guru ou de Krishna. É um absurdo. Né? Primeiro, você tentar esconder é um verdadeiro absurdo, porque Krishna está em toda parte. Krishna está no coração, Krishna está dentro de cada célula dentro do seu coração. Né? Krishna está no ar que você respira, no céu que você, na chuva que cai, no céu que você olha, né? Está em toda parte. E Gurudeva também, porque Gurudeva não é de Sakshat Haritana Samasta Shastra. Gurudeva, todos os Shastras dizem, Gurudeva não é diferente de Krishna. Né? Então, não procurem esconder nada de um Vaishnava, de um Guru, do seu Guru ou de Krishna, porque após algum tempo, isso vai virar uma verdadeira farsa. Se há farsa, você não consegue controlar as reações a esta farsa toda. Compreendem isso? E se nós não expressamos nossos sentimentos íntimos e nossos desejos luxuriosos do coração, que estão borbulhando no nosso coração, nosso Guru, as Vaishnavas, se nós tentamos esconder essas coisas, então elas vão ficar cada vez mais poderosas e um dia elas vão nos engolir. Isso é a história, é só você analisar a história da sociedade Vaishnava mundial. Né? Se eu ofendo, se eu critico, se eu tenho raiva, se eu como demais, se eu durmo demais, né? Se eu sou demasiado em tudo, né? Atyahara prashacha prajapurnya magaha. Primeiro grande inimigo do processo, né? Atyahara prashacha, atyahara. Comer demais ou acumular bens demais. Né? Chega na hora da morte, como é que vai fazer com esses bens todos? Né? O que vai fazer com esses bens todos? Pior ainda, o que vai fazer com o apego a esses bens todos? Né? Por isso, não tentem esconder nada dos Vaishnavas. Eu sei que alguns de vocês estão escondendo coisas. O Devo está falando. Né? Alguns entre vocês estão ouvindo o Harikatha e também escrevendo Prema Katha, cartinhas de amor para os outros do seu grupo. Você está ouvindo o Harikatha e está escrevendo um bilhetinho de amor para a menina que está sentada um pouco ali na ala das meninas. Ou então a menina está ouvindo o Harikatha e está escrevendo uma cartinha de amor para o brahmacharizinho que está tentando se concentrar no que seu Gurudeva fala. Eu sei, porque se eu não soubesse, como seria eu um Vaishnava? Por isso vocês devem acreditar em mim quando eu lhes digo que eu sei de tudo que vocês têm no coração. Não procurem esconder nada. O Guru sabe de tudo, se ele é fidedigno. Por isso, não procurem esconder, abafar e esconder todas essas coisas. Vocês devem ter fé em mim, e se vocês tiverem fé em mim, eu lhes darei os remédios para essas doenças, e com certeza vocês vão se recuperar. Vocês vão se curar. Então, Srila Gurudeva dando um recado forte em cima desse verso, que é o verso, assim, o começo da prova de Bhakti. Bhakti Vegam, Manasakoda Vegam, Jiva Vegam, Mandarapasta Vegam, é o começo da prova de Bhakti. Se você não controla essas coisas, esses 6 impulsos, então nem a prova inicial de Bhakti, nem nessa prova você vai passar. E aí você não vai poder. Você pode entrar fisicamente nos lugares, mas aquela prova, se você não passou nela, ela vai amarrar você e você não vai conseguir.
Você vai estar na ilusão de que está indo a algum lugar no caminho de Bhakti, mas vai estar amarrado à reprovação, né? Então, assim, Srila Rupa Goswami Pada, muito misericordioso, ele absorve por inspiração divina as palavras de lótus de Shri Chaitanya Prabhu e ele transforma nesse que é um dos textos mais importantes da literatura Gaudiya Vaishnava, né? Na verdade é Nitya Grantha, né? A gente não pode pensar, ele escreveu isso aqui no século XVI, Shiva Upadeshamrita, o Néctar da Instrução, a essência de todos os conceitos. Não, Rupa Goswami escreveu essa obra no século XVI. Não, gente, essa obra ela existe eternamente. Ela faz parte da lila de Gauranga Mahaprabhu. Rupa Goswami Pada, Rupa Manjari, os 6 Goswamis, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, eles são Nitya Siddha Parikaras de Gauranga Mahaprabhu. E tudo que eles produzem, tudo que eles são, faz parte da lila de Mahaprabhu. Daí a importância fundamental desses 3 princípios: Sadhu, Guru e Shastra. Se está faltando um dos 3, alguma coisa está errada, né? Com certeza, alguma coisa está errada. Então vamos meditar no processo como ele é, como o Prabhupada sempre dizia, né? Vamos meditar no processo de Bhakti como ele é. O processo de Bhakti como ele é, ele se baseia nesses 3 princípios. O que você lê no Shastra, que Gurudeva repete e que o Sadhu repete, né? O Sadhu é a expressão viva do Shastra e o Shastra é a expressão viva do Sadhu. Todos os 3 são personalidades transcendentes que têm vida transcendental própria, não são objetos de papel. Você vê assim, eles são uma manifestação divina que aparece com uma capinha e com não sei quantas páginas, mas eles não são diferentes dos seus respectivos autores e muito menos são diferentes da misericórdia infinita de Gauranga Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Giriraj Maharaj, Srila Prabhupada, Patitapam Ki Jai, Srila Gurudeva Patitapam Ki Jai, Vanchakalpataruvyascha, Kripa Sindhubheva Cha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dandavat Pranams, Jai Shri Ram.